Vamos ao debate. Clarissa, o senador traz algumas informações importantes para nós, bastidores lá do Congresso, que a presidência e a relatoria devem ficar com o MDB, né? O Senado deve ficar com a presidência, a Câmara deve ficar com o relator, eu já tinha ouvido isso. Ele conta que Eduardo Braga provavelmente deve ser o presidente da CPMI, que está se discutindo o nome de André Fufuca para relator. Ele não dá certeza. E aí eu tenho um bastidor sobre isso. André Fufuca, apesar de ser do PP, é do Maranhão e é próximo de Flávio Dino. Então, tem uma resistência da oposição ao nome dele. Ciro Nogueira almoçou hoje com Arthur Lira e trouxe esse tema. A oposição está reclamando disso. O que esta composição de forças te mostra, Clarissa? Bom, antes da gente entrar nisso, eu só vou fazer um adendozinho sobre o nosso assunto anterior, porque a turma do ex-presidente Jair Bolsonaro veio aqui insistir para dizer que ele respondeu sim a todas as perguntas, mas aí eu acho que vale a pena a gente pontuar ainda sobre esse assunto do depoimento, que a informação que veio para mim antes é que Jair Bolsonaro estava decidido a só responder sobre o vídeo antes do depoimento e decidiu que ficaria em silêncio se fossem outros assuntos. E eu perguntei para essa mesma pessoa, mas vocês disseram de antemão que ele não responderia a nada além do vídeo? E a única resposta que eu tenho é que o despacho pedindo o depoimento dele só tratava disso. Enfim, adendo feito, eu acho que o que a gente está observando ali no Congresso Nacional é um movimento absolutamente natural. A gente vai observar, sim, uma briga de forças agora em que o governo vai defender com unhas e dentes essa investigação para que todos os fatos sejam esclarecidos, uma contradição enorme em relação ao que estava sendo feito até a demissão de Gonçalves Dias, agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, porque o governo do presidente Lula ficou de mãos atadas e não tem outra alternativa a não ser apoiar essa investigação. Até então, diziam com todas as letras que aquilo ali era só um palanque para a oposição atacar o governo e que só ia trazer problema. Dito isso, é claro que vai haver ali todo um movimento de forças para tentar influenciar as indicações de forma a que nomes, mesmo aqueles de partidos mais ao centro, o MDB em especial aí como grande protagonista, né, desse novo cenário, influenciar ali dentro quem é mais próximo ou não das partes interessadas. Lembrando, tanto a oposição quanto o governo tem influência sobre o MDB. Se tem um partido que tem influência de todo lado, é o MDB. Daí é óbvio que a gente vê um movimento claro por parte de agentes do governo Lula. O nome de Flávio Dino, como bem citado aí pela Raquel Landim, aparece aí, pelo menos supostamente, como relevante para essas negociações com essa possível nomeação do Fufuca para essa vaga. Só que, como disse bem Humberto Costa, não tem nada resolvido ainda. É uma negociação em andamento que envolve muitas forças e que ainda pode ser alterada. Mas lembrando, é o que a gente vê, né? Todo mundo quer agora um lugarzinho ao microfone nessa CPI que, obviamente, até pelo assunto do qual ela trata, ela tende a dar visibilidade muito grande para os agentes que estiverem ali em posição de destaque. Mesmo quando CPMIs ou CPIs custaram a produzir resultados concretos em termos de investigação, muitas vezes elas produziram políticos com protagonismo nacional, figuras que até então não tinham esse tipo de destaque. Todos esses agentes sabem disso, não à toa. Muita gente ali está correndo nos bastidores para conseguir um lugarzinho ao sol aí nessa comissão. Então, mais uma fonte da oposição aqui, fonte alta, que conversou bastante aí com o presidente Arthur Lira, me confirmando que não deve ser André Fufuca. Hélio Beltrão, o que te mostra uma CPI aí com partidos fortes como MDB, PP, uma CPMI do Centrão? Pois é, vai ser uma briga boa de narrativas, né? Eu suspeito que será o circo tradicional que a gente costuma ver em CPIs, mas espero que tenha uma resposta a várias perguntas que estão na mesa e que todo mundo quer saber. Uma coisa que me pergunto é que eu sei que houve muita emenda paga
para impedir a abertura da CPI. Ou seja, emendas são aqueles cheques reservados para que deputados ou senadores façam gastos ligados ao que desejam, à sua base, etc., sem passar pelo processo orçamentário, que é uma das formas de haver, vamos chamar assim, de comprar apoio, né? E no Brasil a gente tem um volume de emendas que é muito superior aos demais países. Isso tem sido usado de uma forma que não é propriamente republicana, na minha opinião. Agora, essas emendas que foram pagas para que não se abrisse a CPI podem ser dadas em dação e pagamento aí nessa dança de cadeiras para indicar a presidência, a relatoria, ou é jogo novo, né? Eu suspeito que seja jogo novo, se eu conheço a regra aí que a política funciona. Agora, tem espaço para novas emendas ou vai ser puramente um jogo técnico, como o Pacheco mencionou, vai ser proporcional a cada partido, etc., e aí, no final, vai ver quem tem a maior base de apoio para indicar a presidência e a relatoria. Porque me parece que a presidência e a relatoria serão fundamentais para que a narrativa vença, seja a narrativa do governo, que gostaria de implicar o Jair Bolsonaro ou os tais peixes graúdos que Humberto Costa mencionou, que eu imagino que seja o Braga Neto e o Augusto Heleno, não sei, e versus a narrativa que a oposição gostaria de emplacar, que é uma narrativa de que houve negligência durante o 8 de janeiro, houve, vamos dizer, o corpo mole do governo em fazer a defesa da esplanada dos ministérios e dos edifícios da Praça dos Três Poderes. Gente, esclarecendo para quem nos acompanha, a presidência ela é fundamental, porque o presidente é que vai escolhendo ali, né, Clarissa, os requerimentos que ele coloca em votação. Vai chamar Jair Bolsonaro, vai chamar Flávio Dino, vai chamar o general Heleno, vai chamar Gonçalves Dias. Quem é que vai estar lá respondendo as perguntas dos senadores? Se Eduardo Braga for realmente o presidente da CPMI, vai estar na mão dele escolher quem ele vai colocar em votação para ser chamado. Agora, eu queria colocar a mesma provocação para o Joel e para a Janaína, porque eu acho que vou ter respostas diferentes. O senador Humberto Costa disse para nós, foi um tiro no pé da oposição pedir essa CPMI. Foi? Eu imagino que muita gente da oposição agora deve estar refazendo seus cálculos. Será que vai ser aquele palanque fácil para acusar o governo com teorias da conspiração ou até com questionamentos verdadeiros também? Agora que o próprio governo e que os aliados do governo entraram no jogo, não está tão claro mais para que lado essa CPMI vai. Eu acho bem provável, claro que o senador aqui estava dando uma visão que certamente puxa mais otimismo para o lado dele. Mas eu não duvido que a gente veja uma CPMI no qual os dois lados acabem sendo bastante investigados e questionados. E para o Brasil, isso talvez não seja de todo mal, não, tá? É claro que a CPMI vai ter que, entre outras coisas, investigar o governo. Poxa, já tinha 8 dias ali de governo Lula. O que já tinha alguma informação de relatórios da PF, por exemplo, de que haveria essa tentativa? Por que, por exemplo, o GSI estava tão despreparado ali? Por que o Gonçalves Dias não botou alguma ordem na situação? Como é que o governo Lula estava encarando até então os acampamentos golpistas que estavam ali, que já tinham feito atos de violência ao longo do fim do ano passado? Então o governo vai estar certamente sob escrutínio. Agora, a novidade agora é a seguinte, Bolsonaro também será investigado e também será questionado. O próprio Bolsonaro e pessoas do seu governo. O Hélio levantou nomes aí, nomes que o Brasil precisa ouvir. Augusto Heleno, os oficiais do GSI herdados do período do Bolsonaro, e aí? E essa história que talvez tivesse algum nível de conivência. E o ex-candidato a vice-presidente, o Braga Neto, ministro também, que disse para as pessoas terem fé, manifestantes. No mínimo, soa estranho. E no mínimo, o Brasil vai querer entender direitinho por que disse aquilo, de onde aquilo saiu e qual era a relação dele com aquelas multidões ali que, sim, sempre foram declaradamente, abertamente, para quem quisesse ouvir, golpistas. Sempre pediram golpe, reproduzindo o discurso que não caiu do céu, que veio do próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Espero que ele seja ouvido na CPI também.
Então, Raquel, eu acho que, eu não sei se dá para ter uma certeza, mas no mínimo a oposição achou que teria um cavalo de batalha seu. Agora não está claro para qual lado da batalha ele vai. Janaína. Penso que o governo está muito preocupado, apesar de usar esse discurso. Porque, se vocês repararem, antes das imagens desvendadas aqui pela CNN, os quadros do governo, os juristas que apoiam o governo eram muito duros com relação ao Anderson Torres. A situação do Anderson Torres, ele era tratado por golpista. Se perguntado sobre o tempo de prisão, até um ou outro dava uma resposta técnica, né, que a prisão estava longa demais. Mas, assim, os discursos eram duríssimos contra Anderson Torres. Foram as imagens serem conhecidas, vieram à tona as imagens, o discurso mudou. Que Anderson Torres está sendo injustiçado, que Anderson Torres está deprimido. Eu não estou falando dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, estou falando de base de Lula. O discurso mudou. Por que o discurso mudou? Porque qualquer bom observador, né, já sabe que a prisão do Anderson Torres tem base, né, numa construção jurídica de responsabilização por omissão, que é essa trilha que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, o governo começou a defender o Anderson Torres depois das imagens vazarem, né, serem publicadas, e porque sabem que tem quadros, né, que também haveriam de ter tomado providências que não foram tomadas. Então, esse indicativo, para mim, é sinal de que o governo está, sim, preocupado com a investigação judicial policial e com essa apuração que vai acontecer no Congresso Federal. Está preocupado, sim. Agora, faz parte mostrar uma tranquilidade, faz parte, né, de uma encenação. O que tem me chamado a atenção nessa composição da CPMI é o fato de um quadro como o senador Sérgio Moro, né, com a experiência que tem de mais de 20 anos de magistrado, está literalmente, eu falo aqui sem querer, implorando uma vaga. Né? Ele está implorando uma vaga. Eu gostaria de destacar esse ponto, porque para que a população compreenda como é cruel o sistema partidário, né, estabelecido no país. Ele implora uma vaga, e aqui não estou desmerecendo, ao deputado Luciano Bivar, que conheço, uma pessoa com quem eu tive um relacionamento muito positivo quando fiz parte do PSL, então não estou aqui falando mal, mas ele está implorando uma vaga ao Luciano Bivar, que ontem votou com o governo a favor da urgência do projeto das fake news. Aliás, as pessoas não sabem, mas tem muita gente que diz que é oposição ao governo e ontem votou sim. Muitos quadros do PSDB. Fiquei chocada ao ver os votos dos republicanos também. A gente vai tratar, Janaína. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um juiz, né, já não mais juiz, um ex-juiz, com uma experiência, né, que seria riquíssima para essa CPMI, pedindo para participar. E quem vai decidir, e com isso eu não estou desmerecendo ninguém, é um deputado que preside o partido que ele integra e que está votando com o governo. Então, é importante a população perceber também essas minúcias, esses detalhes, para que nós compreendamos que a reforma política ela precisa ser muito mais profunda, né, do que os debates vêm sendo realizados. Hoje, quem está decidindo quais serão os quadros, né, na verdade, é um grupinho de líderes partidários, né, que não se preocupa com a qualidade, com a capacidade, com a competência, com a condição, nem com a ideia de quem são aqueles membros. Se preocupa com quem vai controlar, qual é o interesse, né, e, na pior das hipóteses, que não se pode descartar, em negociações, como bem disse o Hélio, com cargos, com emendas. Então, a população precisa saber dessas coisas de maneira mais detalhada, porque, enquanto for assim, fica muito difícil, né,
realizar alguma mudança efetiva. Eu considero grave que na formação da CPMI nós não levemos em consideração a capacidade técnica para realizar um bom trabalho.